Bom dia a todos que estão se conectando. Esperando uns minutinhos aí, a gente já começa. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Denise. Sejam bem-vindos. Bom, vamos dar início então aqui às apresentações, a apresentação inicial do nosso webinar. Eu sou Francisco, eu sou do Departamento Associativo aqui da HK São Paulo. Primeiramente, queria desejar as boas-vindas a todos vocês ao nosso webinar, 5 motivos para você ver a inteligência artificial como aliada. O evento é em parceria com a nossa empresa associada, a Alesium. E gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer aos palestrantes, ao Cláudio, da Alesium, ao Guilherme, da Keysoft, muito obrigado também. Antes de eu passar a palavra aos palestrantes, eu vou dar algumas instruções aqui do Zoom. Ao longo do evento e das palestras, vocês podem enviar suas perguntas pelo ícone de Q&A que aparece aí embaixo para vocês no balãozinho. E ao final do evento, as perguntas são respondidas pelos palestrantes. Também no fim da palestra, da apresentação, a gente vai liberar uma pesquisa de satisfação para vocês responderem. Tá bom? Então, sendo assim, eu passo minha palavra ao Cláudio. Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio, eu sou sócio-gerente da Alesi Partners, a Alesi Partners é uma sucessora da Böge Partners, fundada em 1987 pelo senhor Sonke Böge. E a Alesi está dando continuidade à prestação de serviços de assessoria e apoio empresarial para empresas estrangeiras de vários setores. Nós basicamente auxiliamos principalmente empresas europeias de pequeno e médio porte, agindo como facilitadores e possibilitando sua atuação no mercado nacional. Nesse contexto, em vários casos, assumimos a representação legal e o gerenciamento de subsidiárias. Nós somos, meus partners, somos 3 sócios, a Tânia, que cuida do relacionamento com os nossos clientes internacionais, e o Carlos, que cuida da administração e das finanças. Tânia, Carlos, levante a mão, identifiquem-se, por favor. Bom, antes de mais nada, queremos agradecer à Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, na pessoa do Francisco Grosso, que é do Departamento de Relacionamento, Assuntos Associativos, e agradecer também ao Guilherme Patino e à Nina Luize pelo seu empenho e que possibilitaram a realização desse webinar. Obrigado, pessoal. Eu vou compartilhar agora telas com vocês. Pronto.
Nessa manhã, nós vamos falar sobre a influência da inteligência artificial no nosso dia a dia, sobre as mudanças no ambiente corporativo e como essa tecnologia pode ser uma aliada das empresas e de seus profissionais, principalmente. Vocês estão vendo minha tela? Aqui. Tá, tudo certo. Tá certo. O conteúdo, os tópicos que nós vamos abordar, né, no webinar hoje, primeiro essa apresentação da LESI Partners e depois como chegamos ao tema de inteligência de negócios e da inteligência artificial, como se deu esse caminho dentro da LESI Partners, tá? No terceiro tópico, nós vamos falar especificamente o que é a inteligência artificial. Aí entra o nosso expert, o Guilherme, que vai abordar esse tema. Depois disso, nós vamos abordar experiências nossas no dia a dia, né? E um desses assuntos é o TI, tecnologia da informação, versus solução de inteligência de negócios dentro das empresas. Depois, eu vou dar para vocês nós vamos dar uma visão sobre a economia global no aspecto da inteligência artificial, o que está acontecendo hoje no mundo em relação à inteligência, como esse assunto, como essa tecnologia está evoluindo. E, por fim, vamos mencionar o tema, propriamente dito, desse webinar, que são cinco motivos para ver a inteligência artificial como uma aliada. No meu caso, especificamente, me apresentando, eu sou formado em administração de empresas, com especialização em finanças e marketing, e minha trajetória profissional inclui 20 anos de multinacionais, como Bayer e Siemens, na área de vendas técnicas. Nos últimos 15 anos, atuei no estabelecimento de empresas estrangeiras no Brasil, como consultor e, em parte, como gerente nomeado, na reestruturação de empresas já estabelecidas no Brasil e como gerente interino, interim manager. E, infelizmente, às vezes, em alguns casos, até mesmo no fechamento de filiais no Brasil. Primeiro, toda essa atividade através da Böge Partners e agora, nos últimos 4 anos, pela LESI. Em especial, principalmente na função de interim manager. Dá para imaginar a seguinte situação. Deixa eu... Tá? Você entra numa empresa que não conhece, você tem 6, 12 semanas, ou até um pouco mais, às vezes, para conhecer um negócio. E precisa apresentar uma solução. Tá. Eu não conheço a empresa, nunca tive contato com essa empresa, e o que eu faço? Né? Então, eu tenho um objetivo a curto prazo, eu tenho que conhecer o negócio e tomar decisões estratégicas, ou sugerir decisões para os gestores, para a matriz, ou quem quer que seja. Mas vocês podem imaginar a dificuldade. Você tem um banco de dados na sua frente, várias instruções, e não conhece o mercado, não conhece os clientes, não conhece os produtos, você não é da área técnica, mas tem que sugerir soluções. Tá. Aí você entra na empresa e busca as informações. Você tem vários departamentos e pede as informações e você recebe dados de diferentes áreas, diferentes pessoas, diferentes profissionais, mas esses dados geralmente são conflitantes por causa das diferentes fontes de dados e diferentes parâmetros usados para compilar os dados. Na prática, o que a gente encontra muito, você tem especialistas em planilhas eletrônicas. Tá? Então, mas os dados que você recebe, eles são conflitantes, porque, vamos falar em parâmetros, são diferentes fontes de dados e os parâmetros usados para compilar esses dados, por exemplo, bem prático, né?
incluiu a devolução ou incluiu os abatimentos? Não. Dados de vendas agora. Foram abatidos ou foram deduzidos PIS, COFINS, o ICMS? Não sei. Na área de custos, a área de custos é muito delicada. Você chega um exemplo, o operador de empilhadeiras, o salário em cargo do operador de empilhadeira na produção, ele foi absorvido no custo fixo ou foi absorvido no custo variável dos produtos? Precificação, como é que se chegou ao preço de venda? Qual foi o sistema de custo usado? Como se custeou os custos na produção? E tudo isso, geralmente, se você tem várias fontes de dados, diferentes fontes de dados, pode ter grandes, um ERP conhecido, como também de dados provenientes de planilhas eletrônicas. Então, os dados são conflitantes. Como você vai tratar esses dados? Então, uma das soluções na nossa atividade que nós encontramos foi a utilização de ferramentas de inteligência de negócios, ou seja, business intelligence. Todo mundo já ouviu falar nesse termo. Como funciona isso? Basicamente, se extrai de uma base de dados existente as informações relevantes e essas informações são depuradas, analisadas e se transforma essa massa de dados em visualizações que vão servir de apoio para a tomada de decisões estratégicas. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Esses são os dados que vêm do seu ERP, da base de dados. Você tem as diferentes planilhas, enfim, as informações que vêm da base de dados. Tá, mas e daí? Como é que eu posso analisar isso? Como é que eu posso visualizar isso? Vocês vão falar, não, mas nós temos aqui o nosso expert em Excel e ele vai montar os índices para você. Não é tão fácil assim. O que eu preciso, através dessa massa de dados, é chegar a isto. Ótimo, agora sim, baseado nessa toda essa massa de dados, visualmente, essas informações já me levam a alguma conclusão. Eu posso trabalhar essas informações. Elas são visuais. Eu posso enxergar os pontos fortes, pontos fracos, quais da empresa, quais os itens, quais os grupos de produtos que são relevantes para a empresa, qual o produto que está melhor performando numa filial, qual o melhor distribuidor, qual o pior distribuidor, como se dão os dados, as vendas da empresa. Isso por filial, por produtos, por vendedor, por distribuidor. Isso aqui me diz uma coisa. Esses índices dessa forma já me dá uma visualização muito boa para poder analisar e sugerir a tomada de decisões. Porque esses dados, eles foram compilados, eles vêm de uma fonte fidedigna. E eu consigo trabalhar esses dados dessa forma. Como eu estava dizendo, o Excel, especificamente, é uma fantástica ferramenta. Eu, pessoalmente, tive muito orgulho das minhas planilhas no passado. Realmente, eu era... Mas, quando você tem a necessidade de atualização, você precisa compartilhar dados com diferentes setores da empresa, com a diretoria, que está lá na matriz. Eu preciso compartilhar dados com o pessoal de campo. Esses dados estão na nuvem. O pessoal de campo usa tablet, o smartphone. Aí a coisa começa... Então, isso começa a extrapolar a solução de planilhas eletrônicas. Eu preciso de uma ferramenta que me dê algo mais. Essa experiência que nós temos, hoje nós oferecemos isso e compartilhamos com os nossos clientes
Isso faz parte dos serviços prestados pela Alesi. Por que estou mencionando o Business Intelligence, né? Se o assunto hoje é a inteligência artificial. Os dois são distintos, mas complementares. Eu não posso dissociar totalmente Business Intelligence da inteligência artificial. Eles em si são, os objetivos dos dois são bem diferentes. Só para resumir isso, podemos resumir esse assunto da seguinte frase: o BI, o Business Intelligence, diz o que foi e o que é. Eu analiso meus dados do passado e os dados atuais. A inteligência artificial, ela vai um passo além. Ela lhe diz o que fazer. Eu posso me antecipar, eu posso fazer previsões. E isso, para alguém na área de negócios, eu acho isso muito emocionante. Nós vamos retomar alguns detalhes mais adiante. A inteligência artificial é hoje o último estágio como uma solução tecnológica nos negócios. Por isso, decidimos apresentar esse tema, que está muito em alta no mercado, mas, ao mesmo tempo, vem carregado de paradigmas. E, para conduzir essa apresentação agora, convido o Guilherme Nunes, que é o nosso business partner. O Guilherme possui um MBA em Big Data, Data Science, e tem graduação em Estatística e Logística, e é um expert em inteligência artificial. Guilherme, agora é com você, por favor. Perfeito, Cláudio. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Bom, então vamos continuar todo esse início que o Cláudio já falou muito bem sobre a necessidade de coletar o dado, de estruturar o dado, de chegar a uma visualização, a um entendimento do nosso dado, para saber realmente o que aconteceu, por que aconteceu, e isso é fundamental antes de nós chegarmos no passo de aplicar, por exemplo, uma inteligência artificial. O que é também a inteligência artificial, né? Não é nada mirabolante, robôs, naves espaciais, não. A gente está falando de coisas onde temos algumas definições para isso, né? Algumas literaturas que definem o que é a inteligência artificial. Mais para frente, eu vou falar um pouco sobre essa união de passar do BI, de entender o que aconteceu, até o que pode acontecer, tá bom? Bom, dentro de alguns cenários, a inteligência artificial ela pode ser considerada como a simulação do processo de aprendizado humano, utilizando hardware e software. Então, aqui nesse compartilhamento de tela do Cláudio, a gente consegue ver algumas definições, tá, do que é inteligência artificial. Inteligência artificial trata-se da automação do comportamento inteligente. É fazer com que a máquina imite o pensamento humano, imite a inteligência humana, seja capaz de entender cenários e gerar pensamento, gerar soluções para nós usarmos no nosso futuro, tá bom? Só que a inteligência artificial, ela é um grupo muito amplo, onde envolve diversos subconjuntos, tá? Cláudio, tu pode passar o slide para a gente? Por favor. Bom, e quais são esses subconjuntos? Alguns dos subconjuntos da inteligência artificial. Lembrando que aqui eu estou focando num direcionamento para análise de dados, para criar modelos preditivos, criar predições que sejam capazes de dar vantagem competitiva para o nosso negócio. Porque não adianta eu criar inteligências artificiais, criar cenários perfeitos se eu não consigo ter vantagem competitiva, vantagem para o meu negócio em cima dessas aplicações. Tá? Então, dentro da inteligência artificial, como eu disse, temos vários subconjuntos. Um deles é o machine learning, que já é bem conhecido, já é difundido, muita gente já ouviu, muita gente já vem aplicando. Tá? E cada um desses cenários, desses grupos, eles vêm sendo alavancados, vêm sendo evoluídos com o passar do tempo.
A gente pode ver aí desde 1950 até os anos de 2010, onde a gente começa a ver todas essas aplicações de maneira mais constante, de maneira mais coerente dentro do nosso cenário também, com uma exigida, dada a necessidade exigida, né? Bom, e além do machine learning ser um subconjunto da inteligência artificial que serve para a gente estudar o dado, analisar o dado, entender os comportamentos, a similaridade entre os indivíduos, para a gente gerar essa vantagem competitiva para o nosso negócio, a gente ainda tem um outro tipo de análise que é o Deep Learning. Deep Learning também já está sendo bem conhecido, bem difundido dentro do meio de análise de dados, onde eu começo a analisar diversas camadas, mas eu não vou entrar na parte técnica aqui do que é cada uma dessas coisas, quais as análises de cada um desses subconjuntos, mas sim falar que a inteligência artificial é um grande conjunto que absorve diversas áreas, diversas análises que podem ser compostas para chegar ao nosso resultado ideal, tá? Partindo desde o machine learning, deep learning, até mesmo visão computacional, que é um outro subconjunto da inteligência artificial, tá bom? Então, só para a gente entender essa estrutura de subconjuntos. Mas como que a inteligência artificial, o machine learning, esses subconjuntos podem ajudar a gente no nosso dia a dia? Bom, aqui a gente traz um slide sobre como ela pode ajudar no nosso dia a dia, abordando alguns problemas, como a evasão de clientes, que é o nosso primeiro exemplo, tá? Onde eu posso analisar o perfil e as atividades dos meus clientes e chegar a um dado momento e falar, o Guilherme, fiquem atentos, o Guilherme tem chance de 80% de deixar a nossa empresa. Então, eu consigo agora ter uma visão mais ampla, mais à frente sobre os meus clientes, e isso eu começo a deixar de perder cliente, por exemplo. Eu consigo evitar que eles saiam, porque a gente sabe que perder cliente, conquistar novos clientes é muito mais caro do que a gente manter os clientes que nós já temos, tá? Então, todo esse processo ele vai nos dar vantagem para reduzir todo o custo da nossa empresa, diminuir todo o risco que a gente pode sofrer. Então, a gente se previne de todas as ameaças, né? Pelo menos dentro do cenário que a gente está analisando. Tá? Então, a gente começa também a avaliar toda a previsão de demanda, a predição de falhas, que é até um exemplo que nós vamos mostrar mais à frente, que eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, mostrando justamente esse ponto. Como eu chego, como eu construo uma inteligência que seja capaz de avaliar diversos sensores e me dizer, olha só, essa máquina tem chance de falha de 70%, de 50%. Então, a partir daí, claro, vai depender do meu modelo de negócio, e para determinar uma máquina realmente vale a pena sair para sofrer a manutenção depois de ter uma chance de falha de 70%. E isso vai de acordo com o modelo de negócio. Mas dentro desse exemplo, nós vamos construir uma inteligência que seja capaz de avaliar isso, de validar, tá bom? Mas por que estamos falando de inteligência artificial? O que realmente ela traz para a gente? Bom, pode passar o slide. Dentro desse cenário, como a gente pode ver o cenário atual? Como empresas como o Spotify, Netflix, a gente gosta de usar esses exemplos, porque o Waze também. Quando nós fazemos nosso cadastro, por exemplo, no Netflix, ele pede para nós escolhermos alguns filmes e a partir daí ele começa a mostrar filmes que talvez a gente possa gostar, filmes associados, ou seja, ele começa a entender nosso gosto já nos primeiros passos. E a partir daí, toda a inteligência por trás do Netflix começa a gerar e propor filmes para a gente. Alguns tem menos aderência que outros. Uns a gente não vai gostar, outros a gente vai gostar bastante, mas de maneira geral, são filmes similares, filmes que têm essa aderência com o nosso gosto, o gosto que nós indicamos para ele no início. Tá? A mesma coisa nós temos também, por exemplo, a Amazon. A Amazon chega num dado momento que nós estamos comprando um produto A e ele sugere um produto B. Então, toda essa parte ele já está analisando
todos os carrinhos de compra dos clientes que já fizeram compras e estão propondo novos produtos. E isso faz com que as vendas se alavanquem. Tá? Mas a necessidade de fazer esse cenário é justamente o contrário dessa imagem que está na tela. É estarmos atrás da demanda. Nós não podemos estar correndo atrás da demanda, porque sempre nós vamos remediar as ameaças que nós temos dentro da nossa empresa e também vamos ter que correr atrás das oportunidades. As oportunidades já vão estar acontecendo e nós vamos simplesmente, dependendo do estágio que nós entrarmos, provavelmente a gente perca muitas dessas oportunidades. Então, a necessidade é estarmos à frente da demanda. Quando nós estamos atrás, nós acabamos perdendo muito dessas oportunidades e acabamos sendo bem influenciados negativamente pelas ameaças. Onde o cenário ideal, na verdade, é estarmos à frente dessas demandas, né? Então, nós temos uma situação proposta, né? Onde eu sou completamente guiado pelos meus dados. Eu faço as análises desde a parte mais básica, como o BI, onde eu passo. Não entendam básica como uma parte ruim. Ela é fundamental para o entendimento do dado e para passar para o próximo estágio, que é o cálculo de predições. Isso é fundamental dentro desse ciclo, tá? Mas quando eu me posiciono à frente da demanda, eu já começo agora, por exemplo, eu evito riscos até à toa, eu reduzo todo o custo associado ao que eu estou estudando, claro, né? Ao cenário que eu estou avaliando e, claro, eu ganho toda essa vantagem dentro das oportunidades. Porque, por exemplo, eu já sei quando algo pode acontecer, quantos produtos eu posso vender mais à frente. Então, tudo isso faz com que eu reorganize todo o meu sistema produtivo. Então, todo o meu parque industrial pode ser adaptado e readaptado, tanto para uma manutenção que eu precise fazer nas minhas máquinas, quantos produtos eu vou vender nos próximos meses. Então, eu consigo ter todo esse cenário avaliado. Então, tudo isso reduz a chance de eu perder algo, tá bom? Bom, e esse slide é o que eu falei no início, para basear todo aquele cenário que o Cláudio falou sobre análise, onde nós partimos dos nossos dados e chegamos aos diversos tipos de análise, né? Onde eu tenho análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. E aqui eu tenho uma visão bem rápida de onde eu parto com os dados, que tipo de análise eu estou aplicando. Por exemplo, dentro do BI, eu estou fazendo análise descritiva e diagnóstica. Então, eu tenho a necessidade que o ser humano visualize, ter suas opiniões lá dentro, até chegar no processo de decisão e tomada de ação. Quando eu vou evoluindo essas análises e chego dentro da inteligência artificial, onde eu consigo fazer análise preditiva, prescritiva. Prescritiva é como o Waze, né? Por exemplo, ele vai me guiar pelo caminho ideal para eu ter os melhores resultados. Vamos chamar dessa forma. Então, ele já passa pela etapa de input humano e ele me gera uma decisão e eu preciso tomar a ação. Tudo bem? Então, de maneira bem simplificada, os tipos de análise e a necessidade do input humano até o processo de decisão e ação também. Tá? Bom, para não ficar tão chato aqui da gente só falar de slides, 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 eu preciso que tu abra esse slide mesmo, porque ele tem uma animação, tá, Cláudio? Por gentileza. Isso. Bom, esse aí vai ser o nosso exemplo de hoje, essa demonstração que nós vamos fazer, que é uma aplicação de uma manutenção preditiva de máquinas, tá? Claro, nós temos todo um parque industrial, a gente precisa analisar todo esse cenário, né? Então, mas quais são os problemas, né, associados às manutenções preditivas, corretivas, preventivas? O que cada uma dessas... pode passar, Cláudio. Então, dentro desse cenário de análise preditiva de máquinas, existem alguns cenários. Guilherme, eu quero fazer só a análise, a manutenção reativa, ou seja, a máquina já quebrou. Então, eu paro todo o meu processo produtivo. Isso, claro, vai levar o custo da manutenção lá para cima, porque além do custo da manutenção da máquina estar quebrada, eu preciso agora lidar com por exemplo, uma das minhas máquinas paradas, então eu estou deixando de produzir e isso gera problema também, gera despesa, claro, porque eu deixo de estar ganhando.
A manutenção preventiva, então, é o ideal? Também não, porque eu começo a parar a máquina em momentos que não é o ideal, ou seja, eu estou perdendo... Opa, tem uma pergunta aqui dentro do Q&A, Francisco, que é o webinar... vi que estão gravando o webinar. Ficará disponível? Sim, o webinar vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e aí a gente disponibiliza o link depois para os participantes. Bom, já vou aproveitar também uma pergunta do Alberian. Bom, vou ficar na dúvida da pronúncia, mas vamos dizer que o BI ele é um passo de estruturação do teu dado antes da gente chegar na aplicação do BI. O básico, ele vamos evitar usar essa palavra para não gerar entendimento. Mas sim, o estágio 1 do meu dado é eu entender todo esse dado, eu estruturar meu dado, entender esse dado e aí sim fazer uma aplicação de inteligência artificial para chegar ao passo preditivo, chegar e conseguir enxergar o futuro. Mas para isso eu preciso ter entendido meus dados e visualizado todo esse meu cenário para não desviar do caminho certo, porque se eu não conheço o meu dado, eu estou indo às escuras para um cenário futuro e isso pode gerar resultados ruins, tá? A gente pode conversar mais sobre isso lá no final do webinar, para também eu não atrasar a última parte também, que a gente vai falar sobre a inteligência artificial. Tá? Bom, e dentro da manutenção preventiva que eu estava falando, a gente acaba perdendo esse cenário de, olha, a máquina precisa parar nesse dia. Eu acabo parando antes, então isso também, mesmo que eu me programe, acaba atrasando todo o meu parque produtivo, eu perco, eu deixo de construir produtos, de fabricar produtos, porque eu parei onde não deveria ter parado. Por isso a análise preditiva, ela torna-se mais viável, ela é mais, vamos colocar, mais lucrativa em questão dos custos, né? Porque eu paro a máquina no momento certo. Eu evito dela ser parada antes ou muito depois também. E tudo isso a gente acaba maximizando nossa produção, tá? Bom, e para esse cenário, a gente vai usar uma base de dados, tá? Onde eu tenho a... Pode passar o slide, por favor, Cláudio. Nós temos uma base de dados onde eu tenho o identificador da máquina. Além disso, eu tenho também toda a análise de sensores, né? Eu tenho a análise de 25 sensores, onde eu posso avaliar eles a cada minuto, a cada 30 segundos, tudo depende da necessidade. Então, eu analiso os sensores e aí eu vou começar a entender esses cenários. Será que quando o sensor 1 tiver com o número X, o sensor 2 tiver com o número Y, qual é a chance dela falhar? Então, ele começa a analisar todos esses sensores para gerar um resultado. Claro que essa é a nossa base de exemplo. A gente poderia adicionar, por exemplo, a temperatura da máquina na última hora, enfim. Tudo isso vai variar de acordo com o nosso problema, adequar aos nossos dados, às nossas dores, né? Isso aqui é uma visão geral sobre uma análise de sensores para validar se uma máquina tem chance ou não de falha. Tá? Eu vou compartilhar minha tela agora, tá, Cláudio? Porque eu preciso mostrar dentro vamos dizer assim, dentro da parte real mesmo, vou mostrar a importação dessa base, construção dessa inteligência e mostrar, por exemplo, máquinas que ainda não foram classificadas, que eu não sei se elas vão falhar ou não, e eu vou dar uma probabilidade de falhas para ela aqui em 10 minutinhos, tá bom? Até um pouquinho menos. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Eu preciso que você pare de compartilhar para eu poder compartilhar, tá, Cláudio? Aí, perfeito. Bom, vocês me digam quando estiverem vendo o meu navegador. Apareceu. Perfeito. Então, vamos lá. Bom,
Como eu disse, de maneira bem simplificada, a gente vai importar um dado, vai passar por toda essa etapa, vamos visualizar como é que é a nossa base e vamos passar adiante para construir essa inteligência de maneira simples e rápida, tá? Então, eu vou adicionar aquela nossa base que eu mostrei para vocês, que o Cláudio mostrou nos slides, tá? É uma base de manutenção preditiva de máquinas. Aqui eu consigo ver justamente aquilo, onde eu tenho o ID da máquina, né, o identificador da máquina, os sensores que eu estou avaliando, e, claro, lá ao final, eu consigo ver se a máquina falha ou não. Para isso, eu vou construir um modelo preditivo para ser capaz de entender esse comportamento e nos dar uma previsão, uma predição para uma máquina no futuro. Tá bom? Então, eu vou construir um modelo preditivo. Eu vou só indicar aqui para o nosso software qual que é a nossa coluna, né? A coluna que eu quero prever. Eu quero realmente saber quais são as máquinas que vão falhar. Eu consigo ver ainda minha base de dados aqui embaixo. Consigo fazer todo o acompanhamento disso, quantos sim, quantas máquinas não falharam. E eu vou clicar agora em Next aqui para passarmos ao nosso próximo passo, depois de indicar todo esse cenário. Tá? Bom, aqui eu consigo selecionar quem faz sentido, quem não faz sentido, já com o suporte do software, né? Claro, a gente precisa aproveitar toda essa maximização de resultados, tá? Aqui ele já desmarca o ID da máquina, por exemplo, porque ele vê um problema que não faz sentido. Quais dessas colunas fazem sentido para criar esse nosso modelo preditivo? Todas que estão marcadas, ele vê como uma possibilidade real de indicarem a chance de uma máquina falhar. Esse aqui talvez seja algum que nós precisamos ficar atentos, mas mesmo assim ele ainda é válido. Então eu vou manter o padrão, confiar em toda a estrutura de análise da máquina e vou seguir adiante com o Next. Vou pegar aqui, claro, tenho todo um suporte aqui que eu não preciso saber, por exemplo, qual que é o modelo estatístico Naive Bayes, árvore de decisão. Aqui eu vou querer visualizar os de rápida prototipagem, justamente para eu construir esse meu primeiro estágio da inteligência artificial. E aqui, enquanto ele está construindo, a gente já vai conversando, porque aqui ele já vai indicando, por exemplo, e construindo todos os modelos matemáticos que estão avaliando aquela nossa base de dados. Então, ele vai começar a construir todos os resultados e me dizer, por exemplo, que esse modelo, o Naive Bayes, ele teve um melhor resultado, olha só, baseando com os outros. Claro que a gente vai avaliar outras métricas, mas isso aqui é a parte que a gente não vai falar dessa vez, tá? Mas sim, entender que, por exemplo, eu já estou construindo 4 inteligências diferentes que vão ser capazes de olhar para a minha base de dados e responder, por exemplo, essa máquina com esses sensores, nesses valores, ela tem chance de falha. Então, vamos dizer que cada um desses modelos é um especialista no assunto que está me dizendo, olha, essa aqui apresenta uma chance de falha, essa aqui nem tanto. Mas para a gente conhecer melhor e ter uma visualização mais agradável, eu vou pegar a ideia do árvore de decisão, tudo bem? Então, eu vou clicar aqui e aí eu consigo avaliar ela, quanto que eu estou errando, quanto que eu estou fazendo. Então, por aqui eu passo por toda aquela parte de análise e validação até chegar no meu especialista, né? Que aí ele vai dizer para a gente, olha só, analisa o sensor 6, depois o 3, depois o 12, e aí, dependendo dos resultados, a máquina tem chance ou não de falha. Então, ele passa por um processo de regra, não é simplesmente achismo, ele vai construir uma regra geral, né, para generalizar o resultado e ser capaz de entender qualquer comportamento que tenha numa possível base de dados, tá? E claro, eu posso simular, por exemplo, valores. Vou pegar aqui e eu posso simular esses valores. Por exemplo, Guilherme, o sensor 9 deu 2,36. Eu não vou mudar 25 valores aqui para não ficar desgastante nem chato, né? Mas vamos dizer que esse aqui é um cenário que está acontecendo hoje. A chance dessa máquina que tem esses sensores com esses números, a chance dela falhar é de 58,78%. Mas, Guilherme, posso compartilhar esse link? Posso, eu crio um link público, eu consigo acessar esse link
e ele vai gerar resultados aqui. Eu posso compartilhar com qualquer pessoa do meu time, por exemplo, e aqui ele vai avaliando e vai modificando todos os resultados, tá bom? Mas eu vou ter que botar de um por um? Não, a gente, claro, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente cria aquele nosso especialista no negócio e a partir daí ele começa a analisar todo esse cenário para a gente e gera os resultados de maneira expandida. Por isso a gente implanta as inteligências e cada uma dessas inteligências ela pode ser carregada por um link desse. E aí eu insiro todos os meus sensores, passo pela minha inteligência e ela é capaz de validar. Mas para mostrar isso acontecendo agora, eu não vou implantar esse modelo, eu não vou jogar numa API, tornar tudo complexo, linkar com o meu ERP para passar adiante. Não. Aqui eu vou pegar e aplicar uma nova base de dados, tá? Mesma ideia de ainda há pouco, só que agora eu já tenho uma inteligência para avaliar minhas novas máquinas, tá? Então, a partir desse cenário aqui, olha só a minha base de dados. Eu tenho o ID das máquinas e eu tenho os sensores. Perfeito. Bom, mas então, Guilherme, lá no final, opa, a gente não sabe se a máquina falha ou não. Entenderam? Então agora a gente só tem novas máquinas sendo avaliadas e eu não sei quando essa máquina vai falhar. Então eu consigo avaliar os sensores e fazer esse cenário futuro. Então eu vou calcular as predições usando aquele modelo que a gente escolheu, né? Aquela inteligência que nós criamos, as árvores de decisão, tá? Bom, e agora, opa, problemas do ao vivo, né, pessoal? Deixa eu verificar aqui. Vamos aplicar bases para os nossos modelos. Um modelo de árvore de decisão. Vou clicar em Next. Vou adicionar nossos dados. As novas máquinas. E calcular as predições. Vou fechar esse cenário e pronto. Aqui nós já temos as predições, os problemas do ao vivo que a gente sempre tem, né, pessoal? Então, vamos lá. Agora, voltando, retomando ao nosso fluxo. Adicionamos a base, passamos por toda a etapa de criação da inteligência, validamos que aquela inteligência é a certa para o nosso negócio, e aí nós começamos a botar ela em produção. E aí, eu insiro aquela nova base, né, que eu não tinha valores para ela, lá no final eu não tinha valores para falha, mas agora eu sei, agora eu criei previsões, então agora eu sei que a máquina M0137, ela tem chance de falha, e a chance de falha, a confiança para que falha, é de 75%. E claro, eu tenho diversos outros cenários aqui, onde eu tenho uma máquina que falha com 99% de chance. Então, a probabilidade dessa máquina falhar é muito alta. Então, provavelmente, é a primeira máquina da fila que eu vou ter que parar antes que ela quebre e eu tenha que fazer uma manutenção reativa, tá? Então, só antes de passar de novo para ti, tá, Cláudio? Só voltando todo esse nosso fluxo da entendimento da necessidade do BI, que eu entendo todo o meu contexto de dados, para eu chegar na minha inteligência artificial, eu já ter um cenário conhecido. Se esse comportamento acontecer, faz sentido. Se não, não faz sentido. Será que a temperatura da máquina influencia? Então, tudo isso eu começo a pesquisar, a entender. E aí eu chego na etapa de criação de modelos preditivos para me dizer, por exemplo, que a máquina... Deixa eu ir aqui para o final. A máquina M0159 tem chance de 99% de falha. Eu preciso parar essa máquina, senão ela vai quebrar. E sabe-se quanto tempo vai levar para consertar essa máquina e ela estar produzindo de novo. Lembrando da minha demanda, que eu já previ que eu preciso com todas as máquinas funcionando para atender todos os meus clientes mês que vem. Então, a gente consegue construir inteligências junto com inteligências que nos dão
todo esse suporte futuro. E tudo isso aumenta toda a nossa competitividade dentro do mercado. E a gente sabe que o mercado hoje está cada vez mais competitivo, né, pessoal? Então, qualquer deslize, a gente acaba perdendo clientes. Tá bom? Então, bom, eu acho que era isso que eu tinha que mostrar, Cláudia. Eu passo de novo para você, tá? Vou tirar o compartilhamento da minha tela. E esse é o cenário que a gente tinha para mostrar. Agora o Cláudio vai complementar com toda aquela estrutura da inteligência também, né, Cláudio? Falar sobre aquela nossa continuação sobre os cenários. Ótimo, ótimo. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Cláudio, Francisco, Guilherme. Você, Guilherme, só um instante, deixa eu vou entrar aqui agora. Guilherme, obrigado pela apresentação enriquecedora que você nos proporcionou e, especialmente, obrigado pela sua didática, muito boa. Pessoal, como vocês puderam ver, a inteligência artificial está cada vez mais presente em ações e situações do cotidiano. No mundo corporativo, ela pode contribuir na resolução de problemas com soluções práticas, agilidade, eficiência, facilitando o dia a dia das empresas e, sobretudo, contribuindo para o processo de tomada de decisões. Nós vamos agora, o próximo tópico experiência, TI, tecnologia da informação versus soluções de inteligência de negócios. Onde eu quero chegar nisso? Logicamente que com o avanço das tecnologias... Não, desculpe. Outro ponto. Primeiro, antes, outro ponto. Mas aí algumas pessoas podem estar se perguntando, então a inteligência artificial pode ser uma ameaça para o trabalho humano ou até tirar meu emprego? A resposta é: depende. Logicamente, com o avanço das tecnologias, alguns trabalhos tendem a ser cada vez mais automatizados, como, por exemplo, atendente de telemarketing, pesquisas de marketing por telefone, programadores, vendedores de varejo, a inspeção visual de qualidade na linha de montagem, trabalhos burocráticos e outros exemplos. No entanto, como em qualquer transformação tecnológica, esses trabalhos dão lugar a novas profissões ou a novas formas de encarar essa inevitável mudança. E seguindo a linha do exposto, quero acrescentar um comentário baseado em nossas experiências. Nas apresentações, quando nós apresentamos esse assunto, quando visitamos clientes ou a primeira visita, muitas vezes nós defrontamos com objeções, uma resistência por parte do departamento ou do profissional de TI da empresa. O que a gente ouve muitas vezes mas o nosso ERP já gera os relatórios para a gerência. Gera. Acho que uma coisa, primeiro, tem que ficar muito claro, é o seguinte: o departamento de TI é responsável pelo ERP, que é o Enterprise Resource Planning. Em português, Sistemas Integrados de Gestão Empresarial. A função do TI é gerenciar as informações em uma organização, criando, distribuindo em redes de computadores e servidores, a informática. Ele se preocupa, responsável por hardware, pelos softwares, enfim, pelo processamento de dados. Muitas empresas, a gente percebe isso no nosso dia a dia, elas veem o sistema ERP como um grande faz-tudo. Mas a questão o problema é que juntar soluções de inteligência de negócios com o sistema de ERP não pode ser um bom negócio. Apesar dos sistemas terem boa relação, eles são complementares, integrá-los em um mesmo ambiente pode ser muito arriscado. Como posso ilustrar isso? É muito difícil um relatório pré-formatado ou de prateleira substituir a análise de um cientista de dados, como é o caso do nosso Guilherme. E a sua capacidade de buscar e enxergar informações essenciais para um negócio.
Dito isto, o profissional de TI é de suma importância e tem a responsabilidade de garantir a integridade e funcionamento do sistema ERP. Sem uma base de dados íntegra e confiável, não há condições para a implantação de uma solução de inteligência de negócios, muito menos uma solução de inteligência artificial. Portanto, eu posso garantir o emprego do profissional de TI com essa tecnologia não está ameaçado, pelo contrário. Ainda nesse contexto e dentro do nosso dia a dia nas apresentações, pelo nosso relacionamento, o tipo de cliente ser empresas multinacionais ou estrangeiras, não podemos deixar de mencionar ainda outra barreira que enfrentada em alguns casos pelas subsidiárias estabelecidas no Brasil. A gente percebe que muitas vezes existe uma imposição pelas matrizes de soluções globais. Essas soluções, muitas vezes, ainda estão em fase de desenvolvimento e levam algum tempo, às vezes até anos para a sua implantação. Tá bom. Quando chega a vez da filial brasileira, o produto muitas vezes já está defasado em relação ao mercado, ou ainda tem que ser adaptado porque não atende certas particularidades locais brasileiras. E quando envolve aspectos contábeis e fiscais, então, nem se fala, né? Aí entram em cena as consultorias especializadas que têm que adaptar o software à solução global, elevando consideravelmente o custo e atrasando ainda mais esse processo. Posso dizer também, os casos mais complicados que nós encontramos nas empresas, quando o responsável de TI, pelo TI, é um guru, né, que ele está lá na matriz e personifica uma divindade dentro do grupo. Então, é mais difícil ainda. Eu tô vendo, alguém está rindo aí no fundo. Mas é verdade, pessoal, essa é uma realidade. Eu quero compartilhar com vocês relacionado bem a isso, acho muito pertinente, um assunto, um artigo escrito pelo Peter Buxman, que é professor de informática de negócios, né, Wirtschaftsinformatik, na Universidade Técnica de Darmstadt. Nesse artigo, eu posso depois disponibilizar ele, eu tenho esse artigo em PDF, e ele diz o seguinte, né, com um olhar para a economia global, no mínimo curioso, e vale a pena comentar o seguinte: os maiores fornecedores de inteligência artificial são empresas de internet, como a Alibaba, Amazon, Google, como o Guilherme mencionou, a IBM, Microsoft, que agora estão investindo seus lucros da primeira fase da transformação digital, no desenvolvimento da inteligência artificial. Os fornecedores americanos, em particular, estão construindo plataformas abertas hoje de inteligência artificial, como o Google Cloud AI, o Microsoft Azure AI, o Amazon SageMaker, o IBM Watson, e disponibilizando algoritmos de inteligência artificial para todos, muitas vezes sob licenças de código aberto. Essa abordagem tem sido utilizada por essas empresas com sucesso na internet há vários anos já. O Google, por exemplo, foi capaz de assegurar a posição de liderança no mercado de sistemas operacionais móveis com o Android dessa forma. O Peter, e também acho, isso é muito importante, ele escreve nesse artigo dele que a Alemanha e a Europa, por outro lado, estão em vias de perder esse trem, den Anschluss, em alemão. A Alemanha, por exemplo, caiu para o 18º lugar em um ranking publicado pelo IMD, que é o International Institute for Management Development, da Suíça. Desculpa interromper você, mas pediram no chat para você colocar o slide em modo apresentação. Desculpe? Pediram no chat para você colocar o slide em modo apresentação, em tela cheia. O slide está na apresentação, não estão vendo? Mas você aperta ali embaixo no modo apresentação, que ele fica em tela cheia. Sim. Só um instante.
Isso. Opa. Aí, perfeito. Esse aqui? Agora dá para ver? Isso, certinho. Obrigado. Beleza, beleza. Como estava dizendo, o Peter Buxman, ele diz que o estudo indica que existe uma falta de capacidade e adaptação a coisas novas com rapidez suficiente na Europa. A competitividade de grandes nações industriais como a Alemanha, nesse assunto da inteligência artificial, ela é prejudicada por longos processos decisórios, estruturas de TI ultrapassadas, ceticismo generalizado sobre a tecnologia e investimento insuficiente em tecnologias futuras pelos padrões internacionais. Esse fato também consta como advertência em um documento sobre estratégias globais publicado pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Os padrões para o mercado futuro da inteligência artificial estão sendo estabelecidos agora, mas nenhum fornecedor está desempenhando um papel significativo aqui. Nós sabemos do nosso dia a dia, de onde vem toda essa tecnologia, de onde vêm esses aplicativos, soluções. Não é da Europa, eles vêm dos americanos. Isso que eu estou comentando aqui, por que eu frisei esse artigo do Peter aqui? Para demonstrar a dificuldade que nós, filiais estabelecidas no Brasil, com matrizes na Europa, especificamente de língua alemã, a dificuldade que nós temos em apresentar, por nossa iniciativa, soluções que possam atender as nossas empresas no Brasil. Isso é um fato e esse é o nosso dia a dia. Não é por acaso que a RapidMiner, a empresa que nós representamos aqui no Brasil, a plataforma de software de ciência de dados que nós representamos, que é uma empresa alemã originária de Dortmund. Né? O CTO, o fundador da empresa, o Ingo Mirsva, ele fundou a empresa em Dortmund, mas hoje o headquarter está em Boston. Por que será? Tá? Tem uma outra aqui, uma notícia aqui que eu recebi aí. A Microsoft fechou a compra da Nuance por 16 bilhões de dólares, uma empresa da área da saúde, que desenvolve software de inteligência artificial e reconhecimento de voz. Né? Estranho, a Microsoft está adquirindo uma empresa da área da saúde, mas vejam até onde chega esses investimentos na inteligência, em diversos setores. Vamos passar agora, deixa eu ver, o próximo slide. Tá, agora vamos terminar. Agora vamos entrar no nosso último ponto, que é o assunto do webinar em si, que são 5 motivos para ver a inteligência artificial como uma aliada. Nós temos o primeiro fator é o humano mais máquina, né? Que é o aumento da eficiência e da produtividade. É uma combinação perfeita quando utilizada com inteligência e estratégia. A inteligência artificial, ela nos permite analisar com eficiência uma imensa quantidade de dados. Hoje se chama isso de Big Data, não? Você não tem mais como gerenciar isso de uma forma sem o uso dessa tecnologia, e ainda em tempo real, que isso é impossível para os humanos. Né? Mas com a possibilidade de gerenciar isso com essas tecnologias, eu ganho muito tempo e recursos valiosos para a tomada de decisões. A inteligência artificial permite que os humanos continuem realizando o seu trabalho, mas com muito mais eficiência, incorporando novas tecnologias às suas funções. E, por último, aqui, é a liberação do ser humano de rotinas repetitivas e extenuantes, para usar a sua capacidade de criar e inovação. O ponto número 2, esse foi bem abordado pelo Guilherme, ele
é a questão realmente da prevenção de falhas. Não podemos restringir isso também para uma fábrica, em vários setores, né? Toda empresa que produz algum produto. Né? Eu não posso, hoje, né, com essa competitividade global, eu não posso me dar o luxo de parar uma linha de produção. Isso para o meu negócio. Eu crio insatisfação com o meu cliente, eu atraso minhas entregas, eu recebo multa contratual, então eu não posso me dar hoje, na situação da economia atual, a esse luxo. E a inteligência artificial me protege de todos esses infortúnios. Né? Você pode prever quando os reparos serão necessários, programar a manutenção de forma econômica e manter seu negócio operando sem problemas. É o que o Guilherme já apresentou exaustivamente. Aqui nós temos a máquina cuidará da máquina. E você, pessoa profissional, cuidará da estratégia e planejamento das soluções. O item número 3, isso é interessante também. Erre menos com seus clientes. Os clientes insatisfeitos nem sempre reclamam. Você nem fica sabendo se o cliente está satisfeito. Ele não vai ligar para você no seu portal e dizer, olha, toma cuidado, eu não tô muito satisfeito. Eles apenas saem, descontinuam o serviço que você oferece, fecham a conta, simplesmente param de comprar. Tá? Então, eu preciso conseguir identificar quais os clientes estão insatisfeitos e tomar medidas para evitar essa ameaça. E, mais uma vez, repetindo o que o Guilherme falou, o custo de manter um cliente é bem menor do que o custo de adquirir um novo. Isso é sagrado, isso é religioso hoje em dia. Vamos passar para o item 4. A relação... Nós estamos falando de máquinas, né? Mas, no fundo, a relação é cada vez mais humana. Não é conveniente tratar todos os clientes exatamente da mesma forma, como talvez um robô, que não tem sentimento, nem cognição, nem expressão. Cada um pode e deve receber diferentes mensagens de marketing. Deve receber ofertas diferentes e até mesmo níveis de diferentes serviços. É o que nós vemos no Netflix, na Amazon. É exatamente isso. Eu não posso massificar o meu cliente. Eu não posso tratar ele da mesma forma como eu trato todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa, cada cliente é um caso. Eu preciso, por mais que complexo isso pareça, mas eu preciso alcançar esse objetivo. Tratar cada cliente como um cliente individual. E, por último, deixa eu ver, o nosso futuro é cada vez mais humano. Bom, pessoal, sem dúvida, a inteligência artificial veio para executar as tarefas que exigem habilidades técnicas ou funções repetitivas. No entanto, em alguns setores, isso ficará em segundo plano em relação às habilidades pessoais, dando tempo e espaço aos humanos a desenvolverem melhor a comunicação, o relacionamento interpessoal, a inteligência emocional, a criatividade, o pensamento crítico e outras coisas também. É isso que vai diferenciar os serviços oferecidos pelas organizações. E as habilidades pessoais dos profissionais vão ser o que mais vai ser procurado pelos recrutadores, pelo setor de RH das empresas. Eu não preciso saber se você sabe é técnico e sabe fazer aquele serviço. Eu preciso saber que você tenha o principal é a habilidade pessoal. O que você traz consigo em termos de criatividade, pensamento crítico e pensamento. Então, o que nós podemos concluir? Podemos concluir que a empresa que utiliza os recursos da inteligência artificial tem em seus processos ganhos de curto, médio e longo prazos. É um investimento que vale a pena e, de certa forma, até obrigatório.
Não achem que você, por ser um negócio que não tem nada a ver com produção, ou nada, não tem a ver. Todas as empresas hoje têm que estar alertas e a pensar nessa nova tecnologia, que ela veio para ficar. Chegamos assim ao nosso final do nosso webinário. E eu quero mais uma vez agradecer à Câmara Brasil-Alemanha pela oportunidade, a participação e o interesse de todos vocês nesse tema. Caso queiram mais informações sobre esse assunto, deixo aqui embaixo o nosso contato. E, por favor, estamos abertos a qualquer questionamento, a qualquer solução, qualquer perguntas. Um abraço a todos, com muita saúde. E até a próxima. Passo a palavra agora para a nossa equipe da Câmara. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Guilherme. Enquanto a gente passa para as perguntas, eu vou liberar a pesquisa de satisfação para o pessoal responder. E as perguntas que a gente teve aqui, que mandaram no chat, uma foi para o Guilherme, se esses apresentados são reais, de algum case de sucesso ou somente uma simulação, Guilherme? Esses dados, eles são dados abertos, né? Eles são utilizados dentro dessa plataforma que eu mostrei como bases de amostra, tá? A mesma coisa que aquela base do Titanic, que existe, que já é tão difundida no meio dos dados. Então, é uma base de amostra dentro da solução, tá? Não foi dentro de nenhum lugar ou nenhuma empresa que foram retirados esses dados, tá bom? Mas eles Perfeito. simbolizam, sim. O que eu posso te garantir é que realmente simbolizam a estrutura dessa criação, tá? Uma base trabalhada para isso. Obrigado. Temos também um comentário da Denise, que falou: Cláudio, também sinto essa dificuldade em apresentar novidades tecnológicas para a matriz europeia. Mais um comentário do que uma pergunta. E o Christian também acrescentou aqui que cabe lembrar que essas empresas de tecnologia têm muito caixa e estão investindo nos negócios que vêm na segunda curva. Muitas vezes adquirem quem ameaça a situação atual. E ele especificou que segunda curva mostrado no livro já antigo de Ian Morrison, nada a ver com a Covid-19. E também disponibilizou o link do livro Segunda Curva aqui como uma dica. Muito obrigado, Cristiano. Bom, mais uma vez, obrigado a todos que participaram, ao Guilherme, ao Cláudio. E nós ficamos por aqui. E o evento está sendo gravado, vai ser liberado no canal do YouTube, assim como as apresentações também. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, pessoal. Tchau, até mais. Até mais.